texto e externar algumas coisas que talvez vocês se lembram. E nós, às vezes, tanto tempo na igreja, nos lembramos de algumas coisas e nos esquecemos de algumas coisas. Todos acharam aí? Acompanhe a sua Bíblia. Se é o que eu vos falo, é isso mesmo que está escrito. Os bereanos era assim. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que eu estou com 85 anos. Estou tão forte, hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o necessário. Dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele me prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron, Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que haviam perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou. Da guerra, quem pode dizer amém? Amém. Todos nós bem sabemos como foi de forma milagrosa que Deus havia tirado o seu povo do Egito. Dispensa as minúcias das Escrituras. Os biblistas, historiadores, dizem que aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito, entre o povo de Deus e entre a palavra que os jovens gostam muito, os populares. Eu já expliquei em uma outra época para vocês o que é populares. Pessoas que eram de outras culturas, de outras raças, que não eram judeu, que estavam no Egito e que simpatizou pelos milagres ali que Deus havia operado e saiu juntamente com eles. Claramente, esse popular tem muito problema para Israel a caminhar, mas não vou entrar nesse mérito hoje. Todos nós bem sabemos. Então, quantas pessoas saíram do Egito? Quem lembra? Mais de 2 milhões de pessoas. É muita gente ou não? Todos nós sabemos quantos foram daquelas pessoas que saíram do Egito que entraram na Terra Prometida. Isso é escola dominical. Quem lembra? Somente 2. Josué e Caleb. Não é? Nós ouvimos algo interessante. Se você veio aqui no culto dos jovens, eu ouvi uma fala do pastor que me deixou bastante pensativo, né? Porque mesmo nós, às vezes as pessoas que se debruçam na Bíblia, atribuem tudo à vontade de Deus. Eu não fiz porque não foi a vontade de Deus. Eu não conquistei porque não foi a vontade de Deus. E eu pensei sobre isso. Isso ficou martelando na minha cuca, na minha massa cinzenta. E algo interessante de se discutir, uma tese boa de ser defendida. Por quê? Porque, na verdade, queridos, nós observamos que 2 milhões de pessoas tiveram a promessa, gozaram da bênção de sair do Egito, sim ou não? O propósito de Deus só era para os 2 entrarem na terra prometida?
que vocês acham? Todos eles, as mais de 2 milhões de pessoas, segundo os mais intelectuais, 2 milhões e 400 mil pessoas aproximadamente, mais número exato, todos tiveram a mesma oportunidade. Foi a fala do pastor. Saul teve a mesma oportunidade que Davi. Às vezes Deus nos dá as mesmas oportunidades, mas às vezes as oportunidades não são agarradas como deveriam ser agarradas. Sim ou não? Sim. Às vezes a fé não é desenvolvida não por culpa de Deus, não por culpa de pessoas que estão ao nosso lado. Na verdade, eu descubro aqui, Caleb me dá base para falar que, independente da fé da maioria, a minha fé não está atrelada ao que está ao meu lado. A minha fé não está atrelada a quem está à minha volta, a circunstância que me cerca, ou a grande maioria. Aquela velha máxima de um provérbio popular, que a voz do povo é a voz de Deus. Será que isso não é verdade? Claro que não. Quando você se debruça na Bíblia, vê a vida de Caleb, a vida de Josué, você consegue defender isso e você consegue enxergar estas verdades. E às vezes as oportunidades elas são dadas a todos. Todos têm a oportunidade. É a mesma coisa sobre salvação. Não é propósito do Senhor nosso, está na nossa base teológica. Nós não acreditamos em predestinação. Nós não acreditamos na teoria calvinista, nos eleitos, não nos privilegiados. Nós somos arminiano, que acreditam que a salvação é dada a todos. Então não é somente a alguns. Nós não acreditamos em alguns. Nós acreditamos em um Jesus que morreu para todos. Mas, claro, quando nós chegamos à conclusão, nem todos serão salvos. Nós não acreditamos na ideologia e na teologia que no último instante Deus vai dar um jeitinho e vai salvar todo mundo. Que o inferno não é para o homem. Não, nós acreditamos que existe céu e existe inferno. E cabe a cada um de nós escolher. A porta que nos livra do inferno, nos possibilita a salvação, é dado a todos, ofertado a todos. Quando Jesus morreu na cruz por nós, esta porta foi aberta para todos. Independentemente de raça, independentemente de base, independentemente de base social, independentemente da família, da estrutura que você tem, a porta da salvação foi aberta para você. Todos têm esse direito de entrar. Jesus disse em João 10, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrar, salvar-se-á, entrará e achará meios de passagem. Então a porta está aberta, a porta é Jesus. Quem entrar por ela vai receber a salvação. Quando nós observamos isso, nos faz pensar. Porque se 2 milhões de pessoas, eu não acredito que um Deus tira lá 2 milhões de pessoas, já com o plano que essas pessoas vão morrer já com marcha no meio do caminho. Eu não posso crer. Tanto é que a base de você defender isso, que não é uma coisa plausível lá no seu início, ainda que ele saiba que isso vai acontecer, porque isso está na onisciência de Deus. Deus é o único ser, a Trindade é o único, são os únicos seres de saber o que vai acontecer. Deus sabia o que vai acontecer, mas mesmo sabendo o que vai acontecer, ele não interfere. Então eu acredito que ele sabia que ia acontecer, mas não era o plano dele. O plano dele era levar as 2 milhões e 400 mil pessoas para a Terra Prometida. Mas entre estas pessoas, nessa oportunidade que é dada, tem lá o tal de Caleb. E eu nem vou entrar no mérito de Josué. Certa feita, esse Caleb, ele é convidado como um dos príncipes da tribo de Judá, porque ele era o responsável, um dos maiorais da tribo de Judá, e talvez não por linhagem. Por quê? Porque quando você vai ver a sua genealogia, a sua árvore genealógica, de onde ele sai, Caleb é filho de um quenezeu. Quem é o quenezeu? Por favor, Bíblia. Gênesis 15, 19. Quenezeu não era judeu. Quenezeu era um povo cananeu, que está descrito quando Deus fala com Abraão. Lá, quando Deus fala para Abraão, no capítulo 15 do livro do Gênesis, que Deus está falando para Abraão, que ele vai conquistar inúmeras terras que seriam dadas para ele. Entre essas terras está lá um local que habitava o quenezeu. Então ele não era judeu. O pai de Caleb não é judeu.
descrito lá em Gênesis 15, 19. Por favor, me ajude aí. Quem achou, leia. E o queneu, e o queneceu, e o cadmoneu. Olha que bonito, irmão Francisco. Está descrito assim na minha tradução. Vamos ler o 18 para você entender mais. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência tem esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, que era da origem do pai de Caleb, e dos cadmoneus, que era a terra dos cananeus. Terra dos cananeus, outra civilização, outra cultura, que não era hebreu. Né? Então, Caleb, claro, o pai de Caleb, Jefoné, que era um quenezeu, havia casado com uma judia, que vai dar a base para Caleb ser um dos maiorais, um dos príncipes, ou representante de Judá, na escolha de Moisés, quando escolhe 12 espias para espiar a terra. Vocês conhecem bem a história. A Bíblia vai dizer que Moisés vai mandar os 12 espias para que trouxessem um relato. Como era a terra? Quem mora na terra? O que tem na terra? Como nós vamos conquistar a terra? Qual vai ser a porta de entrada na terra? Nós já conhecemos. E nós também sabemos muito bem qual foi o relato que esses 12 espias voltaram trazendo da terra prometida. A Bíblia vai dizer, no livro de Números, está descrito assim, que 10 deles vai trazer, apresentar as coisas boas que tinham na terra, mas também vai apresentar, na sua maioria, os perigos, as dificuldades que eles enfrentariam e até mesmo a descrença de que realmente será que a terra é nossa mesmo? Por quê? Porque essa terra tudo bem, ela é boa, ela mana leite e mel, ela tem uva grande, precisa de 2 homens carregar o carro, beleza, mas lá tem gigante. E o relato dos 10 era: nós somos como os gafanhotos, nós somos pequenos, nós não temos condição de invadir lá, de conquistar a terra. Mas de repente, no meio dos 12, 2 homens, Josué e Caleb, sobressaem, e acima do que os seus olhos veem, eles dão uma demonstração de alguém que estava olhando naturalmente a coisa. Eles dão a demonstração da fé que tinha em Deus, da promessa que Deus tinha feito, do tamanho do Deus que tinha os feito chegar até ali. Deu para entender isso, irmãos? Deu para entender? Não é alguém que cai de paraquedas na história. É alguém que aproveita a oportunidade que Deus deu. É alguém que está saindo do Egito, Wagner, e já está contemplando as coisas que Deus está fazendo no Egito. O quê? Deus está transformando lá água em sangue. Deus está mandando rã, Deus está mandando praga de piolho, Deus está mandando trevas, Deus está mandando lá as 10 pragas. Alguém que já está vendo a mão de Deus, e quando ele sai, é alguém que está ligado. É alguém que agarra as oportunidades. E quando vê lá o primeiro desafio que vê a terra, está dizendo assim: não, nós estamos crendo nesse Deus que nos trouxe até aqui. Diferentemente daquelas pessoas que estão com um diagnóstico contrário daquilo que seus olhos veem. A primeira característica aqui que vejo nesse texto de Caleb me chama a atenção. Por quê? Porque já passado agora, perceba o texto, estamos no finalzinho de Josué. Caleb já viveu, já esperou 45 anos, está aqui no relato do texto, você conhece muito bem. Caleb tem 85 anos. Repita comigo: 85 anos. 85 anos. É muito ou é pouco? Muito, muito, Roberto. Roberto, com todo respeito, acho que você é o mais velho que nós aqui. Não parece. Nós estamos aqui com o Roberto, é o mais velho que nós. Não parece. Eu falei assim: qual que é o segredo de positivo? Ele não quer passar para mim. 85 anos. É alguém que, quando foi convidado para espiar a terra, tinha 40 anos. Você vai ver isso. Ele tinha 40 anos.
Havia passado 45 anos. E algumas coisas, como exemplo a ser imitado, vai ficar como nota para nós aprendermos um pouquinho aqui. Por que no meio de 2 milhões de pessoas, 2 pessoas sobressaem? Ele tem que ter características diferentes, distintas. Ele tem que ter comportamentos diferentes. Ele tem que ter algumas coisas que se sobressaem dos demais. E aí eu descubro, no texto que ora lemos, algumas dessas características. A primeira característica, que os 45 anos não foi capaz de fazer com que Caleb esquecesse a palavra do Senhor. Amém? E queridos, isso aqui é proposital, eu tomar nota. Por favor, irmãos, quem gosta de esboço, não pegue a minha linha de raciocínio, que às vezes a minha linha de raciocínio começa de trás para frente. Por quê? Porque, observe, quem foi que deu a terra por possessão não foi Moisés. Foi Deus através de Moisés. Deus falou com Moisés e Moisés transmitiu o recado a Caleb e a Josué. E observe que alguém que está 45 anos esperando, Vânia, alguém que está com aquela palavra ainda no coração. Os 45 anos que passou, o deserto que eles enfrentaram, as conquistas que tiveram, as perdas que tiveram, não fizeram esquecer daquilo que ouviu ao longo dos 45 anos lá atrás. Quando Deus falou assim, olha, eu vou dar para você. Vai passar 1 ano, vai passar 2, vai passar 3, vai passar 4. Quando ele está ali na hora, eu me lembro daquele dia que Deus falou comigo. Aleluia! Irmãos, e nós servimos o Deus que fala conosco. Amém. Eu falei com a minha esposa que eu voltei mais crente. Essa semana eu estive em café com o secretário de São Paulo, e ele contando algumas coisas assim, muito pessoal. Eu falei assim, Deus continuou falando ainda. Ainda que é raro, mas Deus fala ainda no diz. Eu voltei mais crente. Quando ele me confidencializou de algumas coisas que havia acontecido com ele, na vida dele, né? Perda de eleição, algumas coisas, Wagner. E ele não falou o interesse, mas disse que aqui na Zona Leste tem uma mulherzinha do POC, que ele consulta e vem pedir oração para ela orar na cabeça do vereador, do secretário de São Paulo. E de repente ele estava no gabinete lá, era secretário do esportes, e de repente ele não queria assumir, ela foi lá, orou. Olha, eu estou vendo o Senhor, Deus está me mostrando o Senhor, algumas coisas que vão acontecer, alguns problemas pessoais na família que você está passando, ninguém sabia, e citou um texto que só ele havia feito na madrugada uma oração, e abriu aquele texto. Aí ele ficou com temor, e de repente, aí descanse, isso aqui, esse momento que o Senhor está aqui, é provisório. Eu estou vendo o Senhor numa sala, num prédio grande e tal. Beleza, passou alguns anos, passou 3, 4 anos, aí de repente ele é convidado para assistência social, secretário da assistência social, a prefeitura muda de endereço. Quando ele entra na sala, ele lembra dessa palavra que ele havia recebido, que Deus havia falado com ele, ele manda chamar a irmã que Deus usou, e quando a irmã entra, ele cai de joelho chorando, porque os detalhes da sala ele tinha falado alguns anos atrás para onde ele ia, e nem a prefeitura era no endereço. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é Deus faz. Olha o que Deus faz. Olha o que Caleb está nos ensinando, que vale a pena que, independente do período da espera, continuar aguardando a palavra de Deus. Porque eu não estou falando aqui de uma promessa, eu estou falando de guardar a palavra de Deus. Porque independentemente da promessa, a palavra é a maior promessa que nós temos. Quando guardamos a palavra, as promessas nos sobrevêm. Quando guardamos a palavra, nos posicionamos para a promessa virar realidade. Quando guardamos a palavra de Deus na nossa vida, o inimigo não rouba essa promessa. O inimigo não tem poder de roubar essa promessa. Por favor. Os benefícios de guardar a palavra. Por que eu devo guardar a palavra, pastor?
você não pecar. Fala para o seu irmão do lado para ele não esquecer. Você tem que guardar a palavra para você não pecar. Não é verdade? Ou não? Quantas vezes eu falava domingo passado, numa breve palavra que dei na aula do Presidente Henrique, dizendo assim: quem de nós falamos de jejum na escola bíblica domingo passado, quem de nós já não teve aquelas experiências de quando você vai começar a exercer jejum, a fazer jejum, que de repente você levanta com aquele propósito, aí no meio do jejum, você esquece que está de jejum, alguém te oferece uma bala, alguém fala para você te oferecer um café. Já aconteceu com vocês isso? Aí de repente você acabou de comer. Oh meu Deus, eu estou em jejum, que é meu jejum. Dá aquela tristeza. Já aconteceu isso com vocês? Várias vezes comigo. Eu falava para eles no episódio que aconteceu comigo, irmão, uma coisa espiritual, tremendamente espiritual. Eu fazia serviço numa empresa e lá o gerente é ateu, ele não acreditava em Deus. Graças a Deus uma semente foi plantada que quando nas últimas vezes que eu tive com ele falava: vai com Deus, e Deus te abençoe. Mas um dia, eu tive essa percepção espiritual, que é algo espiritual mesmo. Porque eu saí, estava de jejum trabalhando, a gente, claro, não falava, não tem que falar que de jejum, nós ensinamos isso no domingo. Mas tá, estou falando aqui para os irmãos como testemunho de algo que aconteceu há muito tempo. E nesse dia, esse camarada não servia a Deus, não sabia nada das coisas de Deus, não era um crente desviado, não era alguém que se habituava, não era um dos nossos, né? Não era um dos nossos. Um dia eu peguei um maçom, falei para o pessoal da sala de barulhos esse dia, na segunda-feira eu tive com ele, né? E tinha alguns códigos da maçonaria, e a gente sabe, né? Convive com essas pessoas. Aí um dia eu já tinha desconfiança, e justo e perfeito, meu orçamento eu te dei. Aí ele falou assim: és tu um dos nossos? Ai, eu não sou não. Aí um dia eu cheguei na empresa para trabalhar, o fulano de tal estava me esperando. Mas tudo bem, estava esperando você, rapaz. Vou ali no mercado pagar o café para você. Pensa no homem miserável, não pagava nenhuma bala. Mas nesse dia ele queria pagar o café para mim. Eu falei: não, obrigado. Não, eu vou pagar o café lá, pode comer lá a coxinha da nota que você gosta. Ele sabia que gostava, porque eu já levei várias vezes, toda vez que eu levava ele, eu tinha que pagar. Mas naquele dia ele queria pagar para mim, vamos. Aí eu disse para ele assim: não, Aledinho, pode tomar o café lá, hoje eu não vou tomar. Aí ele falou para mim assim: tá de jejum, né? E foi contar para ele. Aí eu percebi mesmo, aí eu fiquei, arrepiei todo, eu falei assim: é ele mesmo. Jesus dá graça, que ele vai me tentar o dia todo hoje. É verdade. Existem coisas que nós temos que estar apercebidos, porque assim como Caleb nos ensina como exemplo a guardar a palavra, ele guardou uma palavra de promessa, nós aprendemos com a palavra que guardar a palavra tem alguns benefícios. O primeiro benefício: quem guarda a palavra não peca. Salmo 119, verso 11, conhecidíssimo. Escondi a tua palavra no meu coração, guardei a palavra no meu coração, meditei na palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a ideia do meditar não é ler uma vez e esquecer e jogar para lá, é colocar aquilo como uma promessa, como um valor, como um tesouro, é guardar. Por quê? Porque o adversário vai querer roubar esse tesouro, querer me tirar essa percepção dessa guarda. Mas, todavia, se eu guardar essa palavra no meu coração, na hora que ele vier sorrateiramente querer passar uma rasteira, ele não vai conseguir, porque se a palavra estiver armazenada no meu coração, eu não vou pecar contra o Senhor. Caleb me ensina que existem benefícios quando se guarda a palavra. Além de estar em vida, claro, na sequência nós vamos mostrar o que é estar em vida. Ele me ensina que se eu guardar a palavra, eu não vou pecar contra Deus. Ou melhor, eu vou evitar alguns pecados que eu cometo, porque todos nós pecamos. João diz assim: se eu disser que eu não peco, eu já estou pecando. Alguém escreveu um dia que nós cometemos milhões de pecados ao dia. É verdade.
verdade, irmão. Quando você pensar mal de alguém, que de repente você não gosta de um político, de alguma coisa, já está pecando. É verdade. Ou alguém aqui que tem uma auréola, fui evangelizar uma espírita uma vez, aí eu comecei a falar com ela, nossa, você tem um espírito de luz, estou vendo uma auréola na sua cabeça. Aquela ali, eu me lembrei do Paulo lá, sendo desafiado pela adivinha lá em Filipos. Né? Misericórdia. Benefício, primeiro benefício de guardar a palavra, não pecar, evitar cometer alguns pecados. É bem verdade, irmãos, que mesmo nós cristãos, nós temos que entender isso. Eu vou usar uma expressão chula, forte, só para culto de ensino, tá? Culto público eu não posso falar assim. Tem muito crente sem vergonha. Como minha mãe dizia, descarado. Né? 5, 10, 20, 30 anos na igreja, cometendo pecado de neófito, de novo na fé, de pessoa novo convertido. Novo convertido, algumas coisas são relevantes. Está deixando, é uma briga com a velha natureza. Mas crente de 20 anos, 30 anos. É forte, né? Deixa de ser descarado. Não é verdade, irmãos? Não é, irmãos? A pessoa está chegando, às vezes gosta de um negocinho enrolado, às vezes gosta de umas coisas meio. Tudo bem, releva, está chegando, Deus está mudando a vida dele ainda. Tem mudança que acontece instantaneamente, vai ter mudança que demora um tempo, cada um Deus tem um jeito de tratar, cada um aproveita mais as oportunidades do que o outro. Tudo bem, mas tem coisa que não dá mais, irmão. Tem coisa que não dá para você caminhar com o Senhor 10 anos, 20 anos, 30 anos, ficar com os pecados, os mesmos pecados de quando você aceitou Jesus como seu Salvador. Não, pastor, mas Jesus é meu advogado. João capítulo 2, primeira epístola de João. Filhinhos não pequeis, mas em pecado tem um advogado. Ô irmão, toma vergonha da cara. Ô irmão, será que eu estou muito radical, meu amigo? O que você acha? A senhora é da nossa, como diz o João, da nossa vibe, da nossa época. Tá vendo aí, pastor Marcelo? Estou dando para o jovem, estou aprendendo aí. Deixa paz. Então, existem algumas pessoas, irmãos, que têm que mudar a linha de raciocínio. É entender Romanos 12. É transformar pela renovação do vosso entendimento. Tem coisa que não me pertence mais. Eu aconselhava alguém um dia, pastor, eu não consigo me libertar. Aí eu falei para ele, meu irmão, permite dar um conselho para você? Muda os seus hábitos, muda os seus costumes. Se costume que você tem lá de passar todo dia na roda dos seus amigos, olha só o primeiro, bem-aventurado é o varão que não anda, que não se assenta no caminho dos pecadores, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas anda tem o seu prazer na lei do Senhor. Comece a evitar. Porque se você tinha uma vida de vício, uma vida de bebida, uma vida de cigarro, uma vida de promíscua lá no passado, saia dessa roda, ande em um amplo ambiente. A palavra não diz categoricamente isso, talvez na entrelinha, mas eu citei para eles diversos. Foge, muda o seu costume. Por quê? Se você não desligar, não cortar o cordão umbilical, automaticamente ele vai te prender, logo você está lá com ele de novo. Guarda a palavra para não pecar. A palavra vai fazer você lembrar, puxa vida, isso não te pertence. Sai daí, essa roda não é para você. Isso aí que saiu da sua boca não é para sua boca. Isso não te pertence mais, isso não te pertence mais. Sai disso aí. Caleb me ensina que o benefício de guardar a palavra vai fazer eu não pecar. E isso é interessante. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 26, versos 69 e 75. É uma clássica história que todos nós conhecemos de um discípulo chamado Pedro, que está vivendo um episódio descrito lá no verso 34. Um irmão, por favor, leia primeiro o verso 34 para dar base para nós falarmos. Mateus capítulo 26, verso 34. Depois nós vamos lá para Mateus capítulo 26, 69 ao 75. 105. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo
Amém. Olha o episódio. Jesus, por algumas vezes antes da sua partida, alertou os seus discípulos. Mas toda vez que Jesus entrava nessa ideia de morte, que tinha que partir, que o homem tinha que ser entregue e morrer, automaticamente causava um sentimento de perda na vida dos discípulos, um sentimento de decepção, um sentimento de isso não vai acontecer. Ou seja, Jesus só estava 3 anos e meio no seu ministério. Alguém achava de certa forma precoce falar de morte. Um jovem de 33 anos, jovem no literal, porque falei aqui no domingo, para ser um sacerdote ou já iniciar, para ser considerado um profeta, essa era a idade mínima, 30 anos. Por isso que Jesus, cumprindo a lei, começa o seu ministério com 30 anos. Então, automaticamente, você vai ver, não, Jesus, isso vai durar muito tempo ainda, vai ficar com a gente fazendo bastante milagre. Nesse episódio, a narrativa aí, Jesus está falando de morte de novo para eles, da partida, que já estava chegando a sua hora. Uma ministração que fiz aqui, Jesus tinha consciência da sua hora. E essa é verdade, você defende isso muito fácil. Jesus tinha essa consciência, Jesus não foi pego de surpresa. Por quê? Quando Jesus é convidado para fazer o primeiro milagre em João capítulo 2, a mãe dele achou que era homem. Falou, mulher, que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora. Lá no finalzinho de João, quando está sendo crucificado, ele fala assim, e sabendo que era chegada a sua hora, ele sabia qual era a sua hora, o que deveria fazer. A hora dele não foi antecipada e não foi abreviada. Jesus sabia muito bem. Pedro está falando, recebendo essa palavra, e está dizendo, Senhor, isso vai acontecer. E se acontecer mesmo, eu morro com o Senhor. Vou junto. Aí Jesus lança essa palavra. Ô Pedro, calma aí, Pedro. Você é muito precipitado, você é coisa do sanguíneo colérico, né? Eu tenho esse lado com Pedro também, tá, irmãos? De falar às vezes sem pensar. Misericórdia. Então, aí Pedro recebe uma de Jesus. Pedro, você está com muita história. Antes que o galo cantar 3 vezes nessa noite, você vai me negar. Ah, sim, longe de mim isso vai acontecer não. Aí, o verso 69 começa essa história que eu queria que nós nos atentássemos para ela nesta noite. Mateus capítulo 26, verso 69 ao 75. Cada um deu um versículo para todo mundo participar. Em nome de Jesus, por favor. Ele estava sentado fora do meu pátio. Aproximando-se, ele uma criada disse: então ele estava com Jesus, no Galileia. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo para o vestíbulo das criadas ouviram, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Vestíbulo é porta, tá? Com a tradução mais nova está escrito porta. Vamos lá. 72. E ele negou outra vez com Juramento. Não conheço tal homem. 73. E daí animou, aproximando-se, os que estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és ele, pois a tua fala te conhecia. 7,4. O que ele fez? Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. 75 e último. Então Pedro se lembrou da palavra, e Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou. Olha a diferença de Caleb e olha a diferença de Pedro. O Caleb está guardando uma palavra no coração 45 anos. O Pedro esquece uma palavra andando com Jesus no mesmo dia. Vocês são capazes de entender isso? Quando eu vi isso aqui, esse detalhe, que coisa fantástica. O Caleb tem a capacidade de guardar 45 anos aquilo que Deus falou e lembrar do detalhe. Quando nós estamos lá em Cactus Barneia, se ele tivesse de meia do Snoopy, você lembra? Quando você estava com a meia do Snoopy, dos detalhes. Aí o Pedro, perceba, capítulo 26,
a narrativa do capítulo 26 se dá num único dia. Vocês têm noção disso? É no mesmo dia. Olha o que Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes nesta noite, você vai me negar. A narrativa está no mesmo dia. E quando alguém vem falar, ele nega uma. E não lembra. Quando alguém vem falar, ele nega a segunda. Não lembra. Quando ele vem falar a terceira, nega a terceira. Aí ele lembra. Puxa vida. Oh, meu Deus. No jejum. Oh, chupei a bala. Tomei um guaraná. Tem a capacidade de entender isso? Às vezes, meu irmão, por que Caleb se torna uma referência, um exemplo a ser seguido de alguém que guardou a palavra? Porque não é como Pedro aqui. De alguém que recebe uma palavra num dia e no outro dia esquece. E quem de nós também? Isso é notável, todo mundo sabe disso. Isso é um dos males do pentecostal. Vem para o culto, irmão José, escuta uma palavra, sai lá fora, alguém pergunta: que palavra que leu? Não sei, sei que o culto está com a bênção. Pulei, chorei, bati a cabeça na parede, mas que palavra que leu? Não sei. O que pregou na semana? Ah, a palavra foi uma bênção, o pastor lá, suou a gravata, pulou a bandeira, mandou, o pastor falou, Deus usou, hein? Mas falou o quê? O que estava na palavra? É o mensageiro lá enviado para o Davi lá na morte do Absalão, né? Vocês conhecem a história, né? Do que correu na frente, não era para ele correr, aí chegou logo e perguntou: como é que foi? O Absalão está vivo? Ah, rei, eu vi lá um tumulto e tal, e glória a Deus. Mas não tinha mensagem. Aí o outro vem com a mensagem certa. Deu para entender, querido? Perceba aqui, o Caleb tem a capacidade, o Caleb tem uma fé, o Caleb tem algo que não rouba a sua atenção, que não tira ele da sua sobriedade, que não faz com que ele vacile, que não faz com que ele ocupe a mente com outras coisas. Ele tem um foco, ele tem armazenado no seu coração a palavra que Deus falou. Aí o Pedro, no mesmo dia, o Jesus que cura, o Jesus que entrou na casa dele um dia curou a sogra, o Jesus que mandou ele ir para o meio do mar fazer uma pesca maravilhosa, o Jesus que fez tantos milagres, e na maioria dos grandes milagres operados por Jesus, Pedro estava, era um dos 3, Pedro, Tiago e João. Num dia que Jesus está na montanha e de repente transfigura junto com Moisés e com Elias, ele estava lá. Mas Jesus fala uma palavra no mesmo dia e daqui a alguns instantes, esquece. Será que isso não acontece com a gente? Por que algumas pessoas não têm essa resiliência de Caleb? Vou usar essa palavra, a ideia do elástico vestir. Por que alguém não tem essa resiliência? Por que alguém às vezes não goza? Deus prometeu, foi Deus, a promessa é boa, a promessa foi de Deus. Mas por que não aconteceu? Por quê? Porque às vezes nós não temos essa capacidade de continuar todo dia alimentando aquela fé. Deus falou comigo, eu tenho uma promessa, eu não vou deixar, não vou me enveredar para outros caminhos, vou manter firme, porque a Bíblia diz: fiel é aquele que fez a promessa, e aquele que fez a promessa não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Eu vou guardar essa promessa, eu vou esperar. É o Jó dizendo: ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. É isso, irmão. Essas coisas que nos chamam a atenção para a Bíblia. Você quer ver discípulo que esquece a palavra? Olha um clássico exemplo também que eu estava no meu concatenar de ideias. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 fala também de mais 2 discípulos que esquecem a palavra. E esses 2 discípulos não estão no crivo dos 12 apóstolos. Tem pessoas que confundem 12 apóstolos com 12 discípulos. Discípulos teve muitos, 70. Apóstolo teve 12.
Estou falando aqui de dois discípulos. Era discípulos. Por quê? Porque era seguidor de Jesus, andava com Jesus. Mas o capítulo 24, no verso de número 25, isso me chamou a atenção. Por quê? Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, havia passado o sábado. Jesus não estava na cruz, certamente no sábado, porque no sábado, toda pessoa que era crucificada na sexta-feira, chegava antes do pôr do sol, por volta de 5 horas da tarde. 6 horas eles já não trabalhavam, até o outro dia, que começava a contar já. Se alguém tivesse na cruz, o soldado ia lá e investigava se ele estava vivo ainda. Foi aonde Jesus foi tocado com a lança, juntamente com os ladrões, ou morto, ou abreviado a sua morte. Por quê? Tinha que ser tirado na sexta-feira, porque sábado não tinha trabalho. A ideia, Jesus também vai ser sepultado na sexta. Aí passa a sexta, passa sábado, domingo. Os discípulos aqui estão voltando para uma aldeia próxima de Jerusalém, chamada Emaús. Uma aldeia, uma vila pequena, Emaús. E eles estão voltando, a ideia do texto aqui, que eles estão, de certa forma, decepcionados, já com o Márcio Pereira. Triste, decepcionado. Por quê? Meu Deus, o Jesus que a gente esperava, pensava que ele era ele. Nossa, tantas coisas que ele fez, mas estão voltando decepcionados. Eu vejo aqui 2 homens arrasados voltando para suas aldeias. Você vai ver isso na percepção do texto. Consegue ver isso? Estão voltando decepcionados. De alguém assim que tinha tanta esperança, sabe? Eu vou dar para vocês um clássico exemplo. Alguém que vai para uma empresa, foi chamado para entrevista, você vai confiante, não, traz a sua carteira, já traz os documentos, não, eu vou chegar lá, já vou registrar a carteira, já vou abrir a conta hoje. Eu chegar lá, não, espera mais um pouquinho na sua casa. É a pessoa que volta decepcionada. E os discípulos estão voltando decepcionados. Aí, no verso que nós pedimos para os irmãos ler, Jesus toma a palavra. Quando diz assim, então ele lhes disse, é Jesus. Então eles lhe disse, verso 25. Como vocês são insensatos. Insensatos. E demoram para crer em tudo que os profetas disseram. O que é a impressão que Jesus chama na atenção deles? Vocês não meditam nas Escrituras. Vocês não guardam a palavra. Vocês não meditam na palavra. Vocês não têm a palavra. Vocês não são norteados pela palavra. O que Jesus está dizendo em outras aulas? Vocês vivem com vento momentâneo. Vocês vivem de barulho. É forte isso aqui. Não posso falar isso aqui no domingo, senão misericórdia. É verdade. Vocês vivem por movimento. Porque quem vive de movimento em movimento, o movimento passa, irmão. Vai ver, vai estudar a história da igreja. Vai estudar a história da igreja. Você pega a Revolução Pentecostal, os avivalistas que teve no século XVIII, que são europeus. Chegamos aqui no Evangelho do Brasil pelos europeus. Vê a Europa como é que está hoje. Passa. A Bíblia diz assim, o mundo passa, mas as palavras de Jesus permanecem para sempre. Aí você vai ver aqui o que Jesus está chamando a atenção. Vocês não examinam nada das Escrituras. E se tem uma coisa, que eu estava lendo alguns dias atrás, se tem alguma coisa que religioso não gosta de examinar as Escrituras, ele demonstra que conhece, mas não conhece nada. Você lembra lá, quando Jesus cura o cego de nascença, e o cego de nascença recebe a palavra do fariseu assim, você não estudou que nas Escrituras nenhum profeta pode sair da região da Galileia, nenhum galileu pode ser profeta, da Galileia não teve ninguém profeta, não conhece a Escritura. Da onde Jonas era? Jonas era da cidade de Gat-Éfero. Da onde que é? Região da Galileia. Não conhecia a Escritura. Jonas foi um grande profeta, ainda que está na classificação dos profetas menores. Não é pelo tamanho de estatura, de importância, mas é pelo tempo de profecia. Então, ele está na região da Galileia. Então, ele estava aqui, conhecia, mas não conhece. Por isso que alguém, vem da onde? Nazaré. Nazaré, Galileia. Não tem ninguém profeta bom lá. Lá não sai profeta. Galileia não sai profeta. Nazaré não pode ser coisa boa.
A ideia aqui é que Jesus chamou a atenção dele. Vocês não conhecem, vocês são insensatos. Tem alguém que tem a definição de insensatez? O que é insensatez? Alguém que não pensa, alguém que é insensato, alguém que não raciocina, alguém que não coloca a mente cinzenta para examinar, alguém que não dá base, alguém que de repente não encontra um alicerce firme. Uma pessoa insensata, faz as coisas sem pensar. Desculpe, tem Maria aqui? Desculpe a Maria, vai para azul. A senhora é Maria? Como diz assim, estamos juntos. Então, a ideia de insensatez é alguém que não coloca a cabeça, alguém que age pelo instinto. E irmãos, esse é o nosso mal, de não agirmos pela palavra, agir pelo instinto. Aí Jesus dá uma aula para eles de história, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe como constava a respeito dele, em todas as escrituras, porque eu poderia falar aqui a noite toda, as escrituras apontando para a vinda, para a aparição messiânica, Miqueias, Isaías e outros, falando, apontando. Pastor Batista, Enéas Tonini, diz assim, aonde estava Cristo? No seu livro, ele tem um livro, eu tenho esse livro em casa, ele aponta o Cristo em todo o Antigo Testamento, a presença de Jesus em todo o Testamento. Então, apontando para a vida de Jesus, o tabernáculo apontava para a vida de Jesus, desde lá do tabernáculo. Então Jesus começa a falar para eles, vocês não examinam nada. Aí diz que quando eles se aproximavam da aldeia, para onde eles iam passar a noite, um pouco mais adiante, eles tentaram convencer ele, fica mais um pouco, já é tarde, tal. Aí de repente, no partir do pão, eles percebem quem era que estava com eles. Deu para entender? Às vezes, meu irmão, quando nós não guardamos a palavra, quando nós damos uma de Pedro e esquecemos tão facilmente das coisas que Deus falou com a gente, da promessa que Deus falou com a gente. Eu me lembro na noite que o Senhor me trouxe de volta para a sua presença. Meu servo, desde o ventre da sua mãe eu tenho te escolhido como um profeta. Jeremias capítulo 1. Não se assim. Tem coisas que tem que marcar. Tem coisas de Deus na nossa vida que tem que ser marcantes. Tem coisas de Deus na nossa vida, tem experiências pessoais de Deus na nossa vida, tem que marcar a nossa vida de tal forma que diante de tantas ofertas que o inimigo vai fazer durante a nossa jornada, essa palavra vai estar armazenada. A nossa vida não vai ser tomada de insensatez. A palavra vai estar guardada e nós não vamos dificilmente esquecer. Eu gosto do Salmo 103, verso 2. Salmo 103, verso 1. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Verso 1. Verso 2. E não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ô irmão, todo dia que você levantar, se lembrar dos benefícios que Deus te fez, agradecer pela sua salvação, agradecer pela sua noite, agradecer pelo café, agradecer pelo almoço, agradecer. Dificilmente você vai esquecer durante o dia, porque você está aqui. Você está aqui nesse mundo não para passar tempo. Você está aqui para adorar, para glorificar, para ser testemunha viva do que Deus fez na sua vida e do que Ele pode fazer na vida de qualquer um que se rende aos pés dele. Não se esqueça. E nós temos esse problema de esquecer. Por favor, eu não saí nem do primeiro, eu acho que não vou sair do primeiro. Abra sua Bíblia, por favor, de um texto que quase todos os cultos da mocidade da minha época, nós iniciamos o culto com esse texto. Quem lembra? Eclesiastes capítulo 12, verso de número 1 ao verso 7. Eu acho que dá para falar até de qual. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e tu digas, eles eu não tenho contentamento. É isso aí? Os bereanos? Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Por gentileza, 7 versículos aí. Cada um lê um para a gente ganhar tempo. Eu não estou preocupado com o horário, se não der tempo, nós deixamos para outro dia.
Eclesiastes capítulo 12, verso de número 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que seja o dia difícil, e se aproxime o dia da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que escureça o sol, e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a escurecer depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem. Você está falando do período da velhice, tá? Os moedores, está falando dos dentes. Quando vai chegando a idade, a tendência, claro que nós estamos vivendo em outra época, mas naquela época, a dente podia cair. Está falando aí das pernas não aguentarem caminhar grande distância. Então está falando para você se lembrar enquanto você tem vida, quando você tem saúde, quando você pode andar. Porque vai chegar o dia que a idade vai vir, como veio para Caleb. Continue, por favor. E se escurecem os que olham pelas janelas. Os olhos, não tem essa tendência? Quando eu tinha, não tem ninguém da minha idade para me falar quando eu tinha essa idade. Do Henrique, assim, ó, eu enxergava tudo, tudo e um pouco mais. Aí vai caindo, chegando nos 50. E olha que é um pedido meu, tá? Deus dá o que a gente pede. Eu achava lindo usar óculos. Senhor, que coisa maravilhosa usar óculos. Que lindo, Senhor. Eu falava, porque outro dia eu reclamei aqui, a irmã falava assim, pastor, o senhor lembra? O senhor falava, que bonito, lindo. Deus honrou. Deus honrou. Irmão, eu tinha um cabelo bonito, meu irmão. Eu tinha um cabelo assim, um tupete assim, ó. Um dia eu alisei o cabelo, não tinha essa tecnologia. Eu passei até chapinha no meu cabelo. Aí eu entrei na porta, o pastor Marcos não veio, eu fazia até assim no cabelo. Caiu tudo. Eu usava calça 38, meu irmão, usava suspensório. Agora, misericórdia. Eu estava vendo outro dia lá, tem que escolher. Ô pastor, não precisa vir com essa roupa aí. É as que cabem. As outras não cabem mais. Vai chegando a idade, mas dá cheio para todo mundo. É isso que o sábio está dizendo, querido. Lembre enquanto você pode fazer as suas escolhas. Vai chegar a época que não faz. Eu dizia alguns dias aqui com os irmãos do curso de ensino, dizendo assim: quando a gente é novo, a gente pode escolher errado. Dá tempo para recuperar. Dá ou não dá? Ah, fez uma dívida, me arrependi. Dá tempo ainda. Trabalha como Jacó lá. 7 anos, casou com a mulher errada, está para trabalhar mais 7 anos. Não pegue isso como conselho, tá? Pelo amor de Deus. É casar uma vez só. A Bíblia diz uma vez só. Mas quando chega assim, pastor Marcos, na cidade de 50 para frente, não dá para ficar errando. Tem coisa que a gente não vai conseguir fazer mais. Ou não? O que vocês acham? Hã? Fazer, eu fazia, vender geladinho na rua, sair, olha sorvete, tá? Não dá, não aguenta mais subir essa ladeira. Às vezes eu tenho que falar pro menino, vai lá pegar meu óculos lá em cima, eu não aguento subir 3 vezes, 4 vezes o lance da escada. Já. Outro dia eu ainda estava preocupado comigo, quando eu subi 3 vezes o lance, eu estava esse dia fazendo exercício, porque eu não sei se vocês estavam percebendo, quando eu estava pregando, 30 horas de mensagem, eu estava ofegante. A pessoa tem um ataque no coração, aí alguém fala assim, o pastor morreu lá, Deus fulminou o pastor na igreja. Mas não é. Tem que cuidar. Eu aconselhava alguém, aconselhava um pastor esses dias, um amigo nosso, não falou o nome, vocês conhecem? Aí ele, pastor, estava com dor no peito, não sei o que, aí ele veio para almoçar comigo, meu irmão. Tá aí o segredo, a dor no peito tá aí, ó. Tá aí o segredo, a dor no peito tá aí, ó. Você está comendo muito. O cara comia o dele, aí a gente comia um pouquinho, ele comia o nosso, comia o outro. Tá aí, ó. Então, tá aí o segredo. Aí o sábio está dizendo, vai chegar o tempo que as pernas não vão conseguir andar mais. Vai chegar o tempo que os moedores, que é os dentes da boca, não vai conseguir. Comida molinha, papinha, isso é coisa de velho, né? Vai acontecer, não tem jeito. Aí olha,
Verso 4, vamos lá, rapidinho aqui, vamos ficar só nesse texto aqui, não vou nem falar na segunda e terceira, misericórdia. Quando as portas da rua forem fechadas, diminuiu o som da moagem, quando o barulho das águas se fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Isso aqui é interessante, tá? Quando se torna difícil ao ouvir, quando o som incomoda. Por que de repente, eu falava isso para a galera jovem da igreja, por que de repente a gente tem que ter essa percepção? O jovem gosta de barulho lá em cima, né? Aí tem o filho velho, não sei você. Qualquer barulhinho a gente irrita a gente, não é? Se tá aquele barulho. Eu falo menos que tem que controlar, porque eu tenho pouco de audição. Já falo mineiro de natureza alto, estridente. Eu falo para eles, controla o que vem daqui, mas manda som para mim, porque às vezes não me escuta do lado. Mas não é porque a gente gosta de gritar. A gente é bom ouvir o que a gente está falando. Mas a gente vai tornando uma idade, o ouvido vai incomodando o barulho. Vai irritando. Eu não sei se vocês sabiam disso. Existem pessoas de idade que às vezes o ambiente da igreja, ao invés de trazer benefício, irrita a pessoa. Tipo de som. Aí eu falei para eles, tome cuidado. Porque às vezes eu tenho que entender. O grupo de pessoas, que aqui o nosso grupo de pessoas é mesclado. Né? Então a gente tem que fazer uma coisa, tipo assim, igual Francisco, Simão Francisco. Né? E agora que eu descobri, eu já acreditava que cabeça de cearense era dura, mas depois de hoje que eu ouvi, bateu na madeira e fez um galo, agora eu acredito que é verdade mesmo, cabeça de cearense era muito tempo. Né? Hoje é testemunho que eu precisava ouvir para me colocar no meu pacote de testemunhos. Então, a gente tem que ter essa percepção, e Salomão está dizendo sobre isso. Continua, por favor. Como também quando terceiro que fala, e houver bebida nas ruas, florescer a amendoeira, e o gafanhoto for o peso, e acabar o apetite, e o homem se vai à sua casa eterna, e os cranhadores darão poder na sua casa. Vamos lá. Lembre do seu Criador antes que rompa o fio da prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, se despedaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que deu. Vaidade e vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, a ideia aqui, queridos, que nós não podemos esquecer do Senhor. A minha tradução é diferente da dos irmãos. A minha tradução, ela apresenta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a palavra lembre-se, lembre-se, lembre-se. E a ideia de que não esqueça, não esqueça, não esqueça. E a ideia de lembra é guarda, guarda, guarda. Então aprendemos, quando guardamos a palavra nós não pecamos, ou pecamos menos. Quando nós não guardamos a palavra, nós não negamos a Jesus. Amém, queridos? Existem inúmeras formas que nós poderíamos só ficar nessa aqui. Inúmeras formas de negar Jesus, como Pedro negou. Por falar que não acredita, quando não estava com ele, não era dele e tal. A forma de negar, mas negamos Jesus de muitas maneiras. Podíamos falar. E desanimar, perder a perspectiva, perder a esperança. Pelos acontecimentos, quando nós não temos o respaldo da palavra, como foi os discípulos e irmãos. Possamos pedir o conselho do salmista. Não te esqueça. Lembrar daquilo que o sábio Salomão deixou escrito para nós. Lembra, não te esqueça. Lembra. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus vai nos dar a oportunidade de eu concluir. Deus vai dar a oportunidade de eu concluir. Eu teria para falar ainda, que está aqui no verso de número 10. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. E eu continuo na próxima, partindo daqui do verso 10. Se Caleb é um exemplo de alguém que guardou a palavra, de alguém que não se esqueceu daquilo que Deus falou há 45 anos atrás, e alguém que dá honra para o Senhor por ter conservado em vida até aquele momento de tomar posse da promessa. Nós vamos partir disso aqui. Honrar a Deus, agradecer ao Senhor, atribuir a Deus
todas as nossas conquistas. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Vamos partir daqui na próxima vez que o Senhor nos dar a oportunidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Claro, deu para entender alguma coisa aí, queridos?